Antes de tudo, eu gostaria de dar uma dica que é bem legal, para a gente criar um atalho para a gente iniciar o Reaper. Então vamos clicar aqui em cima do ícone do Reaper com o direito, vou vir em propriedades, aqui está a tecla de atalho, tá vendo? Você segura Ctrl Alt e aí você coloca a letra de atalho, por exemplo a letra U, aí no caso agora vai ficar Ctrl Alt U, já cliquei em aplicar, dou OK. Agora eu dou Ctrl Alt U e o Reaper começa. Vou voltar lá, vou fechar aqui, vou colocar Ctrl Alt R. Clico aqui, seguro o Ctrl Alt R. Pronto. Venho aplicar. OK. Bem, gente, logo de cara, a primeira coisa que a gente tem que fazer no Reaper, ou em qualquer programa multipista de gravação e edição de áudio, é configurar a placa de áudio, pois sem isso aí a gente não pode nem ouvir o som, nem gravar nada através do Reaper. Então nós vamos aqui em Options, vamos em Preferências, certo? Agora nós vamos aqui em Audio Device, tá ok? Audio Device. Em Audio System a gente seleciona o tipo de drive que a gente vai usar. No caso aqui tem Wave, Wave Audio, Direct Sound, WDM. O melhor sempre é o ASIO, tá? Driver ASIO. Por quê? Porque o driver ASIO ele tem muito menos latência. Porque de todos os drivers, o ASIO sempre trabalha melhor com a questão da latência, tá? Então aqui eu sempre seleciono o ASIO. E aqui no ASIO Drive, aqui tem contido os driver ASIO que tem instalado em meu computador. No caso aqui o ASIO 4 ALLV2 é um driver ASIO universal para placas on-board, onde você encontra facilmente na internet para baixar. Se você está usando aí a placa on-board do seu computador mesmo, faz o download desse driver, instala e você vai ver a diferença da questão da latência, tá? Nós vamos estar falando a respeito dessa latência também. E o driver aqui da IM Audio USB ASIO, que é a outra placa de som que eu tenho instalado aqui no meu computador. No momento aqui eu vou deixar ASIO ALLV2, tá? Enable Inputs quer dizer o seguinte, First quer dizer o primeiro, Last o último. Então vamos dizer que você tem uma placa aí de 8 canais e você quer que somente os 4 primeiros estejam disponíveis. Você vem aqui, seleciona First, coloca a primeira entrada e no Last você coloca a quarta. Então o que acontece? Somente da primeira à quarta você vai estar disponível para a gravação. Se você quiser que as 8 entradas estejam disponíveis, no First você deixa a primeira entrada, no caso A1, no Last A8, a entrada 8. Então das entradas de 1 a 8, que é primeiro e último, vai estar disponível. E a mesma forma também as saídas, tá? Geralmente as saídas são LR mesmo, são 1 e 2. Mas se você tiver 8 saídas, você pode deixar as 8 saídas disponíveis, deixando a primeira sendo a número 1 e a Last a número 8. Isso no caso de uma placa de 8 canais. Bem, pessoal, então aqui no Request Sample Rate e no Request Block Size não precisa habilitar nada, tá? Deixa como está. Eis a configuração, nós vamos clicar. Aqui nós temos o setup do driver ASIO. É muito importante a gente entender como funciona o buffer. O buffer é a quantidade de latência versus ruído. Como funciona? Por exemplo, quanto mais para a esquerda, menos latência eu vou ter. O que é latência? Latência é o atraso. Quando você está gravando o instrumento, você coloca para gravar, você toca e a nota demora a chegar no seu retorno. Então isso aí é latência, é atraso. Então se você arrastar tudo para cá, você vai ter a menos latência possível, mas também aumentará também o ruído. Quanto mais para a direita, você aumenta a latência e diminui completamente o ruído. Na placa onboard, geralmente a gente consegue trabalhar bem em 512 para gravação e para reprodução. Uma dica que eu dou para vocês é o seguinte: quando você estiver reproduzindo, somente reproduzindo o áudio, tipo assim, numa mixagem, por exemplo, você pode colocar o buffer totalmente para a direita. Como você não vai estar gravando nada mesmo, dessa forma você vai estar trabalhando sem ruído nenhum na reprodução. Outra configuração muito importante, pessoal, configuração MIDI. Então nós vamos clicar aqui em MIDI Devices. E aqui é o seguinte, Device me aparece as entradas MIDI que eu tenho disponíveis aqui no meu computador. No caso aqui está aparecendo Fast
Nesse caso aqui está aparecendo Fast Track Pro MIDI In e está desabilitado. Então eu posso habilitar essa entrada MIDI, clicando aqui Enable Input, e aqui a saída MIDI, tá? Então eu posso habilitar também, aqui ó, Fast Track Pro MIDI saída. Clico Enable Output, tá? No caso da placa onboard, ela não tem entrada MIDI, tá? Somente as placas offboard, como as placas USB, tem entrada MIDI e saída MIDI. E outras placas também mais profissionais. Se você não tem outra placa, você trabalha com a placa do seu próprio computador, você pode usar essa aqui, ó, Synthsoft Tab Sons Wave MSG. Clica com direito e você habilita. Para quê? Para você estar ouvindo as notas MIDI através desse sintetizador da Microsoft. Feito isso, você pode aplicar e dar OK e sair. As outras preferências a gente vai estar falando no decorrer da videoaula.